Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar aqui o nosso conteúdo, tá? Eu desejo a todos um início de semana abençoado, tá? Eu sou a professora Márcia Souza e nós vamos iniciar aqui com a nossa agenda de hoje, ok? Então, 1º de março aí, né? Nós estamos iniciando o mês. Hoje nós temos português, tá? Com o texto História em Quadrinho. Temos também gramática, dígrafo. Essa gramática, lembrando que é do livro de língua portuguesa, tá? Temos também ortografia com as palavras com GU e QU também do livro de língua portuguesa, ok? Temos produção textual com carta pessoal, gênero carta pessoal, tá? Na página 12, 13 e 14. E casa, né, português, página 31, caso se vocês estivessem todos presencialmente, tá? Então, estou seguindo a agenda, né, o cronograma, tá? Que eu seguiria, né, em sala de aula, tá? Então é da mesma forma, porque como eu já disse, né, presencialmente para vocês, vou repetir agora, eu gosto muito de trabalhar as atividades em sala de aula, porque eu tenho uma resposta mais rápida de vocês, o que vocês estão absorvendo de conteúdo, quais as dificuldades. Então, em sala de aula, eu gosto de trabalhar a maioria dos conteúdos, tá? Vai somente uma página, no máximo 2 páginas para casa, tá? Porque também é importante que vocês realizem uma atividade em casa também, mas particularmente eu gosto de trabalhar a maioria das atividades em sala, porque a resposta é rápida, em saber, né? Se vocês estão absorvendo o conteúdo, de que forma estão absorvendo, quais facilidades que vocês têm, quais dificuldades que vocês têm, tá? Aqui remotamente eu também vou saber, mas eu vou esperar, né, o tempo até que vocês me retornem essa atividade. E em sala de aula presencialmente essa resposta é mais rápida. Mas de acordo aí com esse decreto, né, nós temos que ficar nesse formato ainda, né, no remoto. Então a gente vai seguir aqui, tá? Até enquanto o decreto liberar aí, para que a gente possa voltar às nossas aulas novamente, tá? Eu espero que seja logo, né? Isso. Eu acho que todo mundo deseja o mesmo. A gente vai iniciar aqui, mas antes peguem o livro de língua portuguesa e produção textual, que são os 2 livros que nós vamos trabalhar. Lembrando que gramática e ortografia é desse mesmo livro de língua portuguesa, tá? Então, tanto o texto como a gramática e a ortografia nós trabalhamos aí nesse livro de língua portuguesa, tá? E o produção textual, que são os gêneros textuais, ok? Então, vamos iniciar aqui com a nossa língua portuguesa. Então, vocês, lá na página 30, vocês vão visualizar uma tirinha, tá? Na verdade, que é de uma revista em quadrinho, tá? Então, vocês vão fazer a leitura aí, tá? Dessa páginazinha da revista em quadrinho. Observem que há algumas palavras aí maiores, tá? Em que elas vão estar destacadas. Então, observem bem isso. Essas palavras são justamente as que vão estar aí no vocabulário ao lado, tá? Para que vocês possam conhecer o significado de cada uma dessas palavras, tá? Então, observem bem essas palavras aí nessa historinha, né, em quadrinho. Então, vocês vão fazer a leitura, tá? Também das palavras do vocabulário. Vão observar o conceito, né, que é o significado de cada uma dessas palavras, para que vocês possam estar aplicando aqui no estudo do vocabulário e também no estudo de texto, tá? Então, depois que vocês fizerem essa leitura, vocês vão responder aqui no estudo do vocabulário aqui abaixo, tá? Então, na primeira questão diz o seguinte: reescreva as frases com o sinônimo das palavras destacadas. E o que é o sinônimo? É a palavra semelhante, tá? Que tem o mesmo significado. Então, o estudo do vocabulário vai ajudar bastante vocês a reescrever essas frases aqui com o sinônimo, tá? Então, vocês vão ler a letra A, letra B, letra C, ok? E vão observar a palavra destacada e ir lá no vocabulário, tá? Que é esse daí de cima, vocês vão observar o significado, fazer a substituição aí, dando esse sinônimo a essas palavras, ok? Aqui na segunda, vocês vão observar as cenas, tá? Então, tem 2 imagens aí, 2 rostos, tá? Vocês vão circular, aqui representa o significado da palavra cócegas, tá?
Então, vocês vão observar as duas imagens e vão circular. Aqui vai dar o significado a essa palavra aí na segunda questão, ok? Aqui na página 31 nós temos o estudo do texto, que o que seria para casa, né? Caso vocês estivessem presencialmente. Então, o estudo do texto ele é de acordo com a leitura, né, que vocês fizeram lá daquela tirinha em quadrinho, tá? Na história em quadrinho, ok? Então, na primeira questão vai dizer o seguinte aqui: o texto que você leu é divertido, triste ou dramático, tá? Então, de acordo com essa leitura que vocês fizeram, vocês vão marcar aqui a opção que vocês acham que é a correta, ok? Na segunda, o que Calvin e sua mãe estavam fazendo? Então, lá naquela historinha, ela descreve, na realidade, tá? Que eles estavam fazendo, ok? Aqui na terceira, vocês vão marcar com um X a figura que representa como a mãe de Calvin se sentiu depois da brincadeira, tá? Então, vocês vão marcar em um X como foi a reação dela, como ela se sentiu, ok? Na quarta, o que Calvin quis dizer, né, com o plano, segundo aqui a parte que não dá para me ver direito, pela cultura, tá? Então, vocês vão responder essa quarta de acordo com o que está lá também, certo? Aqui na quinta, de acordo com o que Calvin afirma no último quadrinho, qual era o plano da mãe dele, tá? Então, aqui ele já dá uma indicação, é no último quadrinho, tá? Então, vocês vão ver lá, visualizar, façam a leitura novamente e vejam qual era o plano dela, certo? Na sexta, já aconteceu alguma situação parecida com você? Relate a sua experiência, tá? Então, de acordo com o que aconteceu lá, se você tiver passado pela mesma situação, você vai descrever aqui, certo? Sétima, você considera essa situação recorrente no dia a dia, nas brincadeiras entre pais ou responsáveis e filhos? Por quê? De acordo com a situação que acontece lá na história, vocês vão dizer aqui, né, se é recorrente isso no dia a dia, se realmente acontece e por quê, tá? Então é como se você, é como não, né? Vocês vão dar aqui a opinião se vocês acham que isso acontece no dia a dia ou não, certo? E justificar, né? Dizendo o porquê, ok? Então, a gente finaliza aqui a questão do texto, vamos entrar aqui na parte de gramática. Em gramática nós vamos entender o que são os dígrafos, tá? Lá vocês vão dar continuidade. Depois que vocês resolverem tanto o estudo do vocabulário quanto o estudo do texto, a gente vai entrar em gramática, que é os dígrafos, tá? E o dígrafo, turma, ele ocorre quando duas letras são usadas para representar um único fonema, ou seja, dígrafo é um agrupamento, tá, de duas letras com apenas um fonema, vai ter um único som, certo? E os principais dígrafos são esses que eu coloquei aqui para vocês, tá? O RR, SS, SC, S cedilha, XC, XS, LH, NH, CH, QU e GU, certo? Então, esses são os principais aqui, para que vocês possam guardá-los aí em mente, para que vocês saibam quais são, tá? E os dígrafos, turma, eles podem ser consonantais orais ou vocálicos nasais, tá? Não precisa tanto vocês se preocuparem com isso aqui, mas eu achei importante para que vocês possam estar fixando isso em mente, tá? Então, esses dígrafos consonantais orais, eles são os 10, né? Tem alguns que eu citei há pouco. Então, vai ser o CH, LH, NH, RR, SS, S cedilha, SC, o XC, GU e QU. Só que nem todos sempre são dígrafos, tá? No caso do o SC, o XC, o GU e o QU, tá? Se vierem, né, em uma palavra, por exemplo, tá? E na qual vocês pronunciam todas as letras, aí eles não serão, ok? No caso, não serão dígrafos, certo? Um exemplo que eu coloquei aí, água. Pronuncie a palavra água, água. Percebam que todas elas, tá, são pronunciadas. Então, nós temos os dígrafos vocálicos, os nasais, tá? Que são eles, o AN, AN, AM, AN, EM, EN, IM, IN, OM, ON, UM e UN, tá?
somente se vierem antes de consoantes, tá? Percebam aí que são as vogais e todas elas estão antes dessas consoantes aí, certo? Então, só fixando aí, ó, os dígrafos podem ser consonantais orais e consonantais podem ser dígrafos consonantais orais e vocálicos nasais, tá? Que são esses que eu acabei de citar aqui para vocês, ok? Então, guardem bem eles, tá? Então, aqui na página 26, vocês vão fazer a leitura aqui desse trava-línguas, tá? Do primeiro quadrinho e o trava-línguas do segundo quadrinho, certo? E também logo abaixo, vocês vão encontrar o conceito de dígrafo, que foi o que eu já citei aqui para vocês, tá? Que são esse encontro de letras, né? Que vão representar um único fonema, ou seja, um único som, tá? Eles podem ser consonantais ou vocálicos. Vocês vão fazer a leitura aqui dos consonantais, tá? E logo abaixo vocês vão encontrar os vocálicos, tá? Então, achei importante separar aqui no início para que vocês possam fazer essa leitura já tendo uma ideia, tá? Do que é essa diferença aí dos dois dígrafos, tá? Tanto consonantal quanto vocálico, ok? E de acordo com essa informação dada e com essa leitura que vocês vão realizar, vocês vão fazer aqui a atividade da página 27, tá? Então, vocês vão ler a primeira questão, tá? No caso, é pintar os grupos em que há palavras com dígrafos. Então, vocês vão ler cada um desses quadrinhos e pintar somente aquela que tem dígrafo, tá? Na segunda, leia as palavras do quadro e organize-as na coluna correta, tá? Então, tem palavras com dígrafos e palavras com encontro consonantal. São meio semelhantes, mas dá para ordenar aí direitinho, tá? Temos a terceira em que vocês vão substituir essa imagem, né? Palavras, no caso aí por imagem, tá? E completar essa frase, ok? Então, vocês têm algumas imagens aí que vocês vão estar colocando, tá? Para estar completando essa frase. Na quarta, vocês vão assinalar as alternativas verdadeiras. Então, vocês vão fazer a leitura de cada uma dessas opções, tá? Temos a primeira aí, os dígrafos podem ser consonantais ou vocálicos? Eles podem ser, essa alternativa é verdadeira? Já acabou de ver aqui, né? Então, vocês vão desmarcar aí essa alternativa ou não, tá? Vocês vão ler também a próxima, né? O encontro consonantal é formado por duas consoantes que representam um único som. Essa alternativa é verdadeira? Então, marca sim ou não, tá? Os dígrafos vocálicos são separáveis, tá? Então, esses dígrafos vocálicos, eles são separáveis? Aí vocês vão marcar sim ou não aí, tá? Os dígrafos consonantais podem ser separáveis ou inseparáveis, tá? Então, aqui nessa quarta, vocês só vão assinalar as alternativas verdadeiras, ok? E em ortografia, né, seguindo, tá, também com o livro de língua portuguesa, nós vamos ter aqui em ortografia as palavras com GU e QU, tá? Vocês vão observar aí uma imagem, tá? As palavras com GU e QU, tá? Em que a vogal U não é pronunciada, né? Temos um dígrafo. Quando ela é pronunciada, temos um encontro vocálico e com a vogal seguinte. Então, nós temos 4 palavras aí, né, que exemplifica isso, tá? Como exemplos. Então, vocês vão fazer a leitura e observar, tá? Para ajudar também na atividade aí de vocês, ok? Então, vamos entender o uso desse GU e QU, tá? O dígrafo, como nós vimos, é uma sequência de 2 letras que formam um único som, tá? Então, assim, o GU é um dígrafo consonantal quando a vogal U não é pronunciada, ok? E isso vai ocorrer apenas em algumas palavras com GUE e GUI, tá? Da mesma forma é com o QU, ok? Então, vocês vão observar as palavras do livro de vocês, tá? Temos 4 lá, né, no início. Vocês também podem estar observando também palavras do próprio texto lá, que vai indicar para vocês, vendo essa diferença aí, certo? E aqui na atividade, na página 29, tá? Vocês vão estar realizando a atividade de acordo com essa orientação, com essa informação e com essa orientação aqui dada na página 28, certo?
Então, aqui na primeira questão, vocês vão escrever o nome das figuras e depois marcar um X naquelas em cujo nome há dígrafo, tá? Então, vocês vão observar cada uma dessas imagens e escrever o nome de cada uma delas, ok? Na segunda, escrevam uma frase com cada palavra abaixo. Então, vocês têm a palavra aí guarda-roupa, cachorro-quente e guarda. Guarda não, guarita, tá? Então, vocês vão formar frases com essas três palavras, ok? Temos a terceira aqui, agrupe as palavras no quadro correspondente. Então, vocês têm no quadro aí palavras. Todas as palavras que tiver GUE, vocês vão colocar na primeira coluna. E todas que tiver GUI, vocês vão colocar aqui na segunda coluna, ok? Na quarta, complete as frases com as palavras abaixo. Então, vocês têm aí 6 palavras que vão ajudar vocês a completar as frases logo aí abaixo, tá? Letra A, as crianças estão brincando no. Aí vocês vão completar, tá, essa frase com uma dessas 6 palavras aí do quadro, certo? Letra B, tracinho é meu amigo, tá? Então, quem é o amigo dele? Aí vocês vão completar com uma palavra também aí do quadro, ok? Descobri um no meu jardim, tá? Então, qual é a palavra que completa essa frase? Letra D, André só gosta de leite. Aí vocês vão completar a frase também. Faltou assim que entrei no banheiro para tomar banho. O que foi que faltou, hein, turma? Qual é a palavra que encaixa bem aqui nessa frase, tá? F, Paula pintou um lindo. Então, o que foi que ela pintou, tá? Então, há uma palavra aí nesse quadro, tá? Que completa, né? E dá esse complemento aí e forma essa frase na qual você lendo novamente você vai compreender ela, certo? Então essa é a nossa atividade aí, tá? De ortografia. Vamos finalizando aí ela e dando início aqui às nossas orientações de produção textual, tá? Então, na produção textual nós temos a carta pessoal, que é um gênero textual. Então, vocês vão fazer a leitura de uma carta pessoal na página 12 do livro de vocês, tá? Então, façam essa leitura, certo? E o que é uma carta pessoal, tá? A carta pessoal, turma, como eu disse antes aqui, né? Ela é um gênero textual, né? Especialmente utilizado na comunicação com amigos, parentes, com o namorado, com o cônjuge, né, o esposo, a esposa, tá? E ela tem a finalidade de construir diálogo entre pessoas íntimas que tenham intimidade. E ela é uma ferramenta, nessa carta pessoal, ela é uma ferramenta de comunicação, normalmente manuscrita, tá? E com a linguagem informal. Por que ela tem uma linguagem informal? É porque tem uma aproximação muito entre as pessoas em questão, tá? Por exemplo, amigos, parentes, namorado, esposo, a esposa. Então, essas pessoas têm uma intimidade muito grande. Por isso que essa carta ela tem uma linguagem mais informal. E quanto mais essas pessoas tiverem intimidade, mais essa carta vai ser informal, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês também, tá? No livro de vocês têm a carta, né, em si, escrita, manuscrita. E para a gente enviar, tá? Uma carta pessoal, nós temos que preencher um envelope, tá? Ela vai através de um envelope, tá? E é importante, né? Eu trouxe aqui para vocês o envelope tanto de frente como no verso dele para que vocês possam compreender esse preenchimento, tá? Então, percebam aí na primeira imagem, tá? Que é a parte de trás, né? Do envelope, vai ser colocado o selo da carta, né? Isso leva, né, até o correio, tá? Para ser que é através do correio que ela vai ser entregue ao seu destino, vai ser levada ao seu destino, tá? Então, a partir de trás vai ter o selo, tá? Correspondente, tá? O nome e endereço da pessoa para quem é o menino, a determinada pessoa enviou a carta, tá? Que é o destinatário, tá? Então, perceba aí que tem vovô João, Rua Marina, número 16. Temos uma numeração aí bem grande, Rio de Janeiro, e o RJ, né? De Rio de Janeiro também, cidade e estado, tá? E lá na segunda imagem, nós temos a frente do envelope, tá?
Então, essa frente do envelope vai conter o nome e endereço da pessoa que está mandando a carta, que é o remetente, tá? Então, quem é que está enviando essa carta? É o Lucas, da Rua Divisória, número 25. Aí temos um número bem grande, Rio de Janeiro, cidade Rio de Janeiro, estado, tá? E o que é esse número maior aí, bem grande? Esse número maior, turma, ele é o código de endereço postal, tá? Ou seja, ele é o CEP, tá? Tanto vai ter o CEP, né? O meu CEP, por exemplo, eu vou enviar uma carta, tem que constar o meu CEP e o CEP do destino em que eu vou enviar. Tá? Então, esse conjunto de números que vocês estão visualizando aí é o CEP, tá? E esse CEP é o código de endereço postal, tá? Que ele identifica o endereço e faz com que essa carta, tá? Ela chegue mais rápido e chegue ao endereço correto também, tá? Então, é muito importante que tenha o CEP correto da sua rua, ok? Então, nós estamos visualizando aqui, né, o preenchimento do envelope para enviar essa carta pessoal, tá? E com essas informações, turma, vocês vão responder aqui a página 14, tá? Que de acordo com a carta pessoal que vocês visualizaram, de acordo com essas informações aqui dadas para vocês e de informações também que tem no livro de vocês, tá? Façam a leitura também atentamente, ok? Vocês já sabem que a carta pessoal, né, ela tem a finalidade, né, de comunicação, tá? Entre pessoas mais íntimas, tem uma linguagem mais informal, que nós, ao enviarmos, né, temos que preencher o envelope, né, com o destino, o nosso, né, nosso endereço e com o destino da pessoa em que vai ser enviado, tá? Então, é bem importante que a gente saiba disso, embora, tá, esse uso dessa carta, ela diminuiu bastante, né, com a tecnologia. Com o avanço da tecnologia, com os usos, né, de aplicativos, né, com o envio de mensagens mais rápidas na atualidade, essa questão da carta pessoal ela caiu meio em desuso, né? Essa questão de fazer uma carta manuscrita, enviar, ir no correio, enviar essa carta, ela meio que diminuiu drasticamente. Por quê? Porque nós tivemos uma evolução aí do envio de mensagem. Hoje a gente passa um WhatsApp, questão de segundos, a pessoa já está visualizando essa resposta. Então, essa questão de comunicação hoje, né? Nós temos vários aplicativos que praticamente substituiu essa questão da carta pessoal, mas é importante a gente estudar esse gênero textual, tá? É por isso que nós temos ele no livro, tá? É importante que a gente faça porque ela não é extinta, tá? Ela ainda tem pessoas que o utilizam bastante, principalmente no final do ano, há muitas pessoas, né, que fazem cartas, né, em final de ano, então não só no final de ano, eu estou dando esses exemplos do final do ano porque a quantidade de cartas feitas à mão nesse período é bastante grande, né? Muitas cartas são feitas nesse período, tá? Mas a questão assim de comunicação, né, em si, hoje a tecnologia ela está bem avançada, né? E é muito com mais rapidez essa comunicação, tá? Mas é importante que a gente faça e entenda esse gênero textual, ok? Então, com essas informações aqui, vocês vão realizar essa atividade aqui da página 14, tá? Que está relacionada também ao texto, né? Que é da carta pessoal, tá? E também algumas informações, né, pessoais que vocês vão ter que colocar aqui, tá? Como a primeira e a segunda questão são respostas pessoais, tá? Então, vocês vão estar respondendo. Terceira, vocês vão fazer uma leitura e responder aí de acordo com essa carta aí da terceira questão, ok? Então, a atividade está bem simples, bem fácil para vocês estarem realizando. Nós finalizamos aqui, tá? Eu desejo a todos uma excelente atividade, um excelente início de semana, tá? Qualquer dúvida, né, que venha surgir, vocês podem estar me enviando uma mensagem e até a próxima aula. Tchau, turma!